Deputado delegado Protógenes. Eu vou direto ao voto, senhor presidente, inclusive com a emenda supressiva que formulei. Voto relator. Lendo a emenda, primeiramente, a emenda do projeto de lei do deputado Ricardo Izar. Projeto de lei número 1069 de 2011, altera os artigos 41, 66, 68 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal, e acrescenta o artigo 319b ao Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, a fim de assegurar a concessão dos benefícios da progressão de regime de detração da remissão do livramento condicional e a imediata colocação em liberdade do preso que haja cumprido integralmente a pena. Autor, deputado Ricardo Izar, relator, deputado delegado Protógenes. Então, vou direto ao voto. É da alçada dessa comissão permanente a análise de matérias relativas ao sistema penitenciário e à legislação penal na forma do disposto do Regimento Interno da Câmara, artigo 32, inciso 16, a linha F. Tornar-se-ão praticamente dispensáveis as nossas considerações em face da brilhante e correta argumentação que endossamos plenamente, trazida à baila pelo ilustre autor da proposição em pauta, não só por propor medida extremamente pragmática em face da superlotação do nosso sistema carcerário, atribuída a vários fatores, mas também ao indevido encarceramento daqueles que já não deviam se encontrar reclusos, e por abreviar o excesso de burocratismo para o exercício dos benefícios de indivíduos que deles se fizeram merecedores. Ao lado dos aspectos de ordem práticas evidenciados acima, há também o restabelecimento do senso de justiça, tão necessário ao bom convívio social. Como cobrar de alguém por falha do próprio Estado, além do que esse mesmo Estado estabeleceu originariamente como exigência a ser cumprida? Alcançada a exigência ou as exigências que ensejam benefício no rol dos direitos subjetivos inalienáveis e inadiáveis, estes devem ser prontamente concedidos, não cabendo despropositadas procrastinações. Recebemos manifestação da Associação de Magistrados do Rio de Janeiro, AMERJ, em que aquela associação de classe traz ponderadas considerações acerca de algumas propriedades do projeto, as quais incorporamos ao nosso voto. Dessa forma, o rápido deferimento de benefícios aos aprisionados que preencham os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela lei constitui compromisso indeclinável do Estado Social, Democrático e de Direito, estruturado na Constituição da República Federativa do Brasil. A possibilidade de que os requerimentos de benefícios sejam formulados por qualquer pessoa ou até que se processem de ofício é louvável e merece apoio e aplausos. Entretanto, a utilização reiterada da expressão sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal é redundante e incompatível com o sistema jurídico vigente. As responsabilidades dependem da legalidade estrita. Portanto, é na lei civil, administrativa e penal que estão definidas as hipóteses de incidência das respectivas sanções. A cláusula genérica é inócua, porque não basta que o juiz deixe de conceder um benefício ao preso para que sejam automaticamente responsabilizados. Somente haverá punição se o atuar do magistrado configurar hipótese legal. Tais hipóteses estão definidas na Lei Civil e Processual Civil, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e na Lei Penal. Entendemos que não há nenhum esforço de tutela jurídica com reiteração inócua do enunciado, sob pena de responsabilidade administrativa civil e penal. A criação de um tipo penal de prevaricação própria do magistrado e do membro do Ministério Público contraria o princípio de que todos os tipos penais são dolosos, sendo excepcionalmente sancionadas as condutas que violam o dever de cuidado ou as regras técnicas profissionais. Artigo 18, parágrafo único do Código Penal. Ao pretender punir de forma muito mais gravosa a prevaricação própria, o projeto agride o princípio da proporcionalidade das penas, estabelecendo escala penal que varia de 3 a 5 anos de reclusão. A pena mínima combinada prevê duração muito próxima da pena máxima, ocasionando impossibilidade de adequada individualização da pena. Adotada a correta interpretação de que todos os tipos
são os dolosos. O magistrado e o membro do Ministério Público somente seriam penalmente responsáveis quando atuasse finalisticamente para deixar de conceder os benefícios especificados a determinado condenado. Isso revela a definição de um tipo penal omissivo próprio de natureza exclusivamente simbólica, porque raramente algum juiz se omite com a deliberada intenção de prejudicar especificamente um condenado. Por tais razões, apresentamos uma emenda modificativa, emenda supressiva da aludida expressão, no sentido de excluir a inapropriada e desnecessária alusão à responsabilidade penal e civil administrativa dos magistrados e membros do Ministério Público, bem como a inovação do tipo penal autônomo, criminalizando a conduta de tais agentes políticos quando não concederem os benefícios devidos, uma vez que tal conduta está consubstanciada em outros tipos penais referentes à omissão dos agentes públicos em sentido lato. Feitas as considerações, votamos pela aprovação do projeto de lei 1069 de 2011, com as emendas modificativas e supressivas que horas ofertamos. Emenda supressiva. Suprima-se do artigo 2º do projeto a expressão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal constante da redação dada ao artigo 66, inciso 11 e 12, e ao artigo 66, inciso 2, a linha G e H, bem como o artigo 3º do projeto, passando o artigo 4º a constituir o artigo 3º. Emenda modificativa. Desse a emenda a seguinte redação. Altera os artigos 41, 66, 68 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal a fim de assegurar a concessão dos benefícios da progressão de regime, da detração, da remissão, do livramento condicional e a imediata colocação em liberdade do preso que haja cumprido integralmente a pena. Esse é o voto, senhor presidente, apenas com a consideração final, que esse tema do sistema penitenciário brasileiro é um tema muito atual e o Estado tem que se atualizar às demandas hoje reprimidas dentro do sistema penitenciário, que é uma verdadeira escola de crime, não recupera ninguém. O sistema penitenciário brasileiro está falido em determinadas unidades prisionais. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar algumas unidades prisionais, em especial a unidade prisional de Guarulhos, aonde foi me permitido olhar com meus olhos a penúria que estão aqueles 5.000 presos. Fui lá a convite do juiz da vara de execuções, do juiz da vara criminal de execuções, que era o doutor Jaime à época, e que me conduziu a um processo de ressocialização do preso, ali me instando a ajudar na instalação de uma escola de cozinheiros, confeiteiros, para que os presos pudessem ser ressocializados, ser reintegrados socialmente em algum ofício que viesse lhe permitir no sistema semiaberto. Então, através desse pedido do doutor Jaime, eu tive a oportunidade, inclusive, de encaminhar uma emenda parlamentar a fim de construir essa escola de confeiteiros e cozinheiros, que tiveram a participação de grandes nomes da culinária brasileira e internacional, que foi Claude Toagô, ajudou nesse projeto, Alex Atala ajudou, e grandes confeiteiros do estado de São Paulo e de outros estados da federação, senhor presidente. Até fui taxado primariamente como um deputado que estivesse ajudando aí o PCC, Comando Vermelho, a se fortalecer dentro dos presídios, né? Que dera, se cada deputado fosse permitido a olhar com os olhos que eu olhei, o sistema penitenciário, que é uma escola de crime, uma universidade de crime. Inclusive, me permitiu, senhor presidente, a ter dentro do meu gabinete uma ex-presidiária, que é minha secretária particular, pessoa de extrema confiança, e que morava numa favela, numa região muito pobre do estado de São Paulo. Então, essa jovem hoje é uma jovem que está totalmente integrada socialmente e que, se cada deputado pudesse acolher a um presidiário desse, a uma presa do sistema penitenciário em seus gabinetes, eu acredito que nós começaríamos a mudar esse quadro aqui no Brasil, que seriam 513 egressos do sistema penitenciário, sem ofício, e 81 egressos, no caso de 81 senadores, tivesse a oportunidade, dar oportunidade àqueles que não têm
não veem nem a luz do sol, nem a luz do dia, senhor.